O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas que tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Amados filhos e filhas da Igreja, estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma, chamado Domingo Letare, Domingo da Alegria. Alegria porque a Semana Santa se aproxima e, como o padre dizia no início da reflexão, toda a Semana Santa que iniciamos ali no Domingo de Ramos, que vamos passar pela paixão, morte, mas vamos alcançar a Páscoa, vamos alcançar a ressurreição. E nós, a nossa fé católica, ela está fundamentada nesse Jesus que passa pelo sofrimento da cruz, o Jesus que passa pela dor da cruz, pela rejeição, mas um Jesus que vence, um Jesus que destrói a morte, um Jesus que dissipa as trevas, um Jesus que desce à mansão dos mortos para levar a todos a felicidade do céu. E, amados irmãos e irmãs, isso tem que nos encher de alegria, porque por mais que estamos vivenciando momentos difíceis, seja no nosso mundo, nosso país, na nossa casa, na minha vida, mas nós temos que ter sempre essa esperança de que a cruz, de que a Sexta-feira Santa não é o fim, mas é uma passagem para a Páscoa, uma passagem para a vida, uma passagem para a ressurreição. Amados filhos e filhas da Igreja, se nós olharmos um pouco lá para o primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro de Gênesis, nós vamos perceber uma grande história de amor. Deus que ama a humanidade, Deus que se relaciona com Adão e Eva, a ponto de todas as tardes Deus descer para estar em comunhão
com a sua obra predileta, com a sua obra do amor à humanidade. Não havia nada entre Deus e a humanidade. Não havia nenhum obstáculo, não havia nenhum véu, nenhuma porta fechada. A relação era comum. No entanto, a humanidade, em Adão e Eva, com o pecado, com a desobediência, eles construíram uma porta, ou melhor, eles passaram a chave nesta porta. Agora não é possível mais a humanidade se aproximar de Deus. Com o pecado de Adão e Eva, uma porta foi fechada, e não é possível mais nos relacionarmos com a divindade. Só que nesta porta levantada, amados irmãos e irmãs, pelo pecado, em nada interferiu a Deus. Deus continuou na sua plenitude, na sua glória. Agora o homem, a mulher, Adão e Eva, sim, perderam a intimidade com Deus, perderam a plenitude, perderam a vida, perderam a luz, enfim, perderam o sentido de viver. E nós sabemos que quando nós perdemos algo, e aquele algo que nós perdemos é algo bom, é nós que temos que ir atrás, não é assim? É nós que temos que lutar. Eu perdi, aquilo era tão bom, eu quero reconquistar. Adão e Eva não foi assim. Adão e Eva perderam a intimidade com Deus, perderam a glória, perderam a vida, e ao invés de correr ao encontro de Deus, quando Deus desce no jardim, os dois se esconderam, a ponto de Deus que não estava perdendo nada, procurar: onde estás? E aqueles que perdidos que estavam, eles estavam escondidos da graça, eles se esconderam de Deus, se esconderam do amor. E amados irmãos e irmãs, se nós fôssemos olhar na história da salvação, quando nós ouvimos no Evangelho, Jesus iniciando, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro da cruz. Um Deus que não suporta ver a humanidade em pecado. Deveríamos ser nós não suportar estar ausente da presença de Deus. Seríamos nós não suportar estar na missa aos domingos. Mas na verdade é Deus que não suporta ter uma distância da humanidade. E em toda a história da salvação, a iniciativa foi sempre de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que colocou o homem e a mulher no centro, foi Deus que procurou Adão e Eva quando eles tinham caído no pecado, foi Deus que, por meio de Moisés, libertou o povo da escravidão, foi Deus que pediu para Noé construir a arca para a salvação. Sempre é uma iniciativa de Deus, e a humanidade parece que sempre está correndo de Deus. Esse povo que estava na escravidão das mãos do faraó, estavam escravos do pecado. Todos nós já sabemos de toda aquela história, que o mar vermelho se abre, o povo que estava escravo é libertado, passa pelo mar vermelho, e o faraó estava vindo atrás com toda a sua tropa, e quando o povo passa pelo mar, o mar junta novamente, e o faraó e toda a sua tropa é imerso na água, são afogados.
E assim aconteceu comigo e com você, amados irmãos e irmãs, pois nós temos dois pecados: o pecado que nós nascemos e que não podemos evitá-lo, que é o pecado da morte, nascemos para morrer, e o pecado que nós adquirimos no dia a dia. Porém, esse pecado inevitável, o pecado original, que é a morte, nos é lavado na pia batismal. Assim como o povo, quando passa pelo Mar Vermelho, e Faraó, que é a opressão, que é a escravidão, que é o pecado, é imerso na água e são afogados. No dia do nosso batismo, o nosso pecado foi afogado. No dia do nosso batismo, as forças do inimigo em nossa vida foram dissipadas, e nós, pela água batismal, nos tornamos então libertos. Libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão da morte, pois a morte agora não é mais o fim, mas a morte é a passagem para a nossa ressurreição. E aquele povo que viu o Faraó sendo afogado, tudo aquele sinal de opressão, então começa a caminhar em direção à terra prometida. Esse êxodo, assim como nós, assim como eu e você, estamos nesse êxodo, indo em direção à terra prometida. E essa terra prometida o que é? É o céu, é a eternidade. No entanto, aquele povo que foi libertado, de repente, eles estão caminhando, e começa a sentir saudades do Egito. Ah, lá no Egito nós tínhamos carnes. Saudades da escravidão, saudades do pecado. E às vezes isso acontece conosco. Nós estamos no caminho de Jesus. Eu fiz um retiro espiritual, o meu retiro de carnaval, eu fui numa missa, onde eu tomei uma decisão. Eu quero acreditar em Jesus, como nós ouvimos do Evangelho. Aquele que crê tem a vida eterna. Mas às vezes nós estamos caminhando com Jesus e temos saudades do pecado. É aquela vida matrimonial que às vezes um casal tem saudades da vida solteira. Quantas vezes que nós estamos no caminho de santidade, no caminho de Deus, e temos saudades do pecado. O povo do Egito, o povo que estavam escravos, já estavam libertos, resmungaram querendo carne. Deus manda carne descer do céu. Estamos com fome, e Deus manda cair todas as tardes o maná, para alimentar aquele povo. Um povo que está com sede, e Deus, por meio de Moisés, pede para Moisés: toque nessa rocha. Então da rocha sai água. Em todas as necessidades da humanidade, Deus está ali. Deus está ali. E parece que nada estava feliz para aquele povo, a ponto deles olharem para Moisés e questionarem: foi para isso que você tirou das mãos do Faraó esse maldito alimento que não estamos suportando mais comer esse alimento? Um alimento que caía na gratuidade, sem esforço nenhum, era a generosidade, era a bondade de Deus. E eles ainda brigando com Deus, esse maldito alimento. E então nós sabemos que Deus manda as serpentes venenosas, para picar, para que aquelas pessoas que foram picadas morressem. Deus permite a provação, para que na aprovação nós possamos entender de uma vez por toda que nós precisamos dele. Tanto é que quando Moisés intercede, vendo aquele povo morrendo, Moisés mais uma vez
vai na oração com Deus, intercede pelo povo, e Deus diz: levante uma serpente de ouro. E todo aquele que for picado por uma serpente, ou seja, todo aquele que for picado pelo pecado, basta olhar para a serpente que é curado. Mais uma vez, Deus mostra o seu amor. Isso foi desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, quando a humanidade começa a se desviar, Deus dá um jeito de resgatar o seu povo. Deveríamos ser nós, né? Todas as vezes que nós nos desviarmos, deveríamos ser nós, de ter saudades de Deus. Mas não, é Ele que tem saudade de nós. É Ele que nos busca. É Ele que coloca em nós o desejo da santidade, o desejo de estar na presença dEle. Amados irmãos e irmãs, foi então que Deus tomou uma decisão muito importante. Deus, não suportando mais a humanidade com aquela porta fechada, aquela porta que não havia mais como a humanidade se relacionar com Deus, Deus toma uma decisão: eu preciso abrir novamente essa porta. Eu não suporto mais não me relacionar com o meu povo, que somos nós. E então Deus, por meio de Jesus, o que nós ouvimos na segunda leitura, por meio da graça em Jesus, Deus, pelo seu sangue na cruz, Ele abre novamente a porta. Só que essa porta em Jesus na cruz, ela não foi aberta para que alguém pudesse fechar novamente. Jesus, acho que arrancou aquela porta, arrancou a porta com seu sangue, pois agora nada, nenhum pecado, nenhuma força do mal pode nos afastar mais de Deus, porque por Jesus nós podemos contemplar Deus. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus na cruz. No entanto, o padre dizia de um segundo pecado. O primeiro pecado foi destruído pelo batismo, foi destruído pela morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a morte já não é mais o fim, mas a morte é passagem. No entanto, tem o segundo pecado. O segundo pecado é o pecado que nós cometemos. Muito mais triste do que nascer no pecado é morrer no pecado. Portanto, amados irmãos e irmãs, que nós possamos entender nesta Eucaristia que algo tem que ser mudado. Eu não posso mais ter saudades do pecado. Eu não posso mais tomar uma decisão de me alimentar somente de legumes, somente de verduras, somente de alimentos saudáveis, e ter saudades daquele calabacon, aquele lanche com muito bacon, com muito calabresa, sabe? Eu não posso mais estar com Deus, querendo ser fiel somente a Jesus, e ainda ter saudades daqueles domingos que eu não ia na missa, e que eu ficava na gandaia, que eu ficava no churrasco, o dia todo com os meus amigos. Não posso mais ter saudade do pecado. Temos que tomar essa decisão, de ter um coração somente para Deus. E amados irmãos e irmãs, eu digo a vocês, todos aqueles que eram picados no deserto pela serpente, bastava olhar para a serpente levantada e ficavam curados. Todos nós que somos picados pelo pecado, basta nós olharmos para a cruz, para sermos curados novamente, curados de nossos pecados,
curados de nossas fraquezas, pois Jesus, não precisando passar por nada daquilo, por amor a nós, Ele passou. Eu digo a vocês, amados irmãos e irmãs, não existe amor que não tenha consequência. Não existe amor sem consequência. Todo amor tem uma consequência. Aquele casal que decide o matrimônio, o esposo está renunciando a 4 bilhões de mulheres na face da terra, porque ele escolheu uma. Ele não pode mais ter saudade das demais, não que existia, né? E vice-versa, porque agora ele escolheu, porque agora ela escolheu amar somente um. Assim como nós, ao escolhermos Jesus, ao escolhermos a verdade, ao escolhermos a luz, não podemos mais ter saudade dos outros deuses, não podemos mais ter saudade da escuridão, não podemos mais ter saudades do pecado, como aquele povo tinha saudade das mãos de Faraó. Nós estamos libertos, e nós vamos acompanhar Jesus nesses próximos dias. Nós vamos celebrar o Domingo de Ramos, Jesus que entra de maneira gloriosa em Jerusalém, um Jesus que é traído pelos seus amigos, seja por Judas, por 30 moedas de prata, traído por Pedro, aonde nega a amizade por 3 vezes, um Jesus que passa pela cruz, mas um Jesus capaz de na cruz olhar para a humanidade e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, não os leve em conta por esse pecado. Que Deus é este, que sendo crucificado por nós, sendo condenados por nós, nos perdoa na cruz, porque é o Deus da vitória, porque é o Deus da glória, é o Deus da ressurreição, não é o Deus da morte, não é o Deus do sofrimento. Para terminar a nossa reflexão, tem dia que nós temos aquela experiência de uma escuridão, tem dia que nós temos talvez uma sensação de que o sol não vai nascer, de que as trevas vão tomar conta de tudo. Mas eu digo a vocês, em pleno inverno, não há noite, não há frieza que possa impedir o nascer do sol. Possa ser aquela noite difícil de passar, mas quando chega a hora, o sol nasce. Não importa se a lua nem apareceu, o que importa é que quando chega o horário, nada impede o nascer do sol. Amados irmãos e irmãs, nada vai impedir a sua ressurreição, se você tiver Jesus na sua vida. Nenhuma força das trevas, nenhum pecado vai impedir a sua vitória, se você tiver Jesus na tua vida. Nós vamos cantar uma música: nada impede o nascer do sol, nada impede a nossa ressurreição, para aquele que tem uma vida moldada nos ensinamentos de Jesus. Estávamos todos caminhando em direção ao sofrimento, em direção à morte, em direção à escuridão, e Jesus entra na história, e Ele tira nós do caminho do precipício. Jesus muda a nossa sorte. Jesus agora nos conduz para o céu, mas só há um único caminho ao céu,
Ele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida.